E aí, Fio? Joia? Ó, dando continuidade ao estudo da origem da vida, ou melhor, né, das hipóteses a respeito do primeiro ser vivo, hoje eu vou falar da evolução bioenergética, segundo a hipótese defendida por Oppari Haldane e que foi, como é que se fala, experimentada, ou melhor, ela foi provada, ou melhor, tentaram comprovar através de um experimento em 1953 por Stanley Miller e Urey. Ó, veja só, hoje nós vamos estudar os processos bioenergéticos que surgiram ao longo dos anos, ao longo dos tempos, e as consequências que proporcionaram ao meio, que proporcionaram ao ambiente. Veja só, seguramente, sem dúvida nenhuma, sem medo algum, né, de errar, esta é a parte do estudo da origem da vida mais explorada, mais cobrada. Então, fique ligado que, ao final, nós vamos fazer algumas questõezinhas a respeito desse tópico e vou, com certeza, falar muitas coisas aqui que estarão na sua prova logo, logo. Beleza? Então, vamos começar. Veja bem, para começo de conversa, eu coloquei aí nesse primeiro slide para que a gente pudesse ter uma retomada. A evolução bioenergética, segundo a hipótese heterotrófica, é baseada, claro, na hipótese da evolução química, né? Gases simples, como você está vendo aí, hidrogênio, metano, amônia, vapor d'água, né? Em condições completamente inóspitas, inabitáveis, temperatura muito alta, muitas descargas elétricas, ausência do gás oxigênio, muita radiação ultravioleta, muito UV, né? Tudo isso contribuiu, tudo isso proporcionou reações constantes, gerando moléculas orgânicas simples. Foi o que a gente já viu na última aula, no último videozinho, né? Se você quiser retomar, dê uma olhada lá atrás, né? Por quê? Porque quando, vamos retomar isso aqui? Quando Louis Pasteur derruba a teoria da biogênese, ele foi questionado. Pasteur, se a vida vem de outra vida, como é que surgiu o primeiro ser vivo? Como foi que surgiu a primeira forma de vida? E Pasteur disse, poxa, aí eu não sei explicar, né? Possivelmente, muitos estudos haverão de existir para comprovar a origem da primeira vida, da primeira forma de vida. E nós vamos basear o estudo para o vestibular, para o Enem, né? Em três hipóteses, a criacionista, a da panspermia e essa daqui agora, a evolução química, beleza? Então, já falamos de evolução química, tivemos aqui uma pequena retomada, vimos que gases simples deram origem a moléculas orgânicas simples, que caindo na água aglutinou, gerou coacervado, e esse coacervado, a partir de evolução molecular, deu origem a moléculas orgânicas mais complexas como lipídios e proteínas, viabilizando a origem da membrana plasmática, marcando aí a origem da vida. Por quê? Porque com a membrana plasmática foi possível a formação da célula e uma condição ímpar que todo ser vivo tem é célula. Beleza, Fio? Então, bora lá. Vamos começar. Evolução bioenergética. Ó, é o seguinte. Na evolução bioenergética, tudo parte do princípio que a primeira forma de vida foi um procarionte. Claro, esse procarionte, um procarionte muito simples, né? Heterótrofo. Por que heterótrofo, viu? Porque não tinha a capacidade de produzir o quê? O seu próprio alimento. Ele pegava o alimento do meio e aproveitava esse alimento de maneira limitada, de maneira parcial, fermentando. Portanto, esse primeiro ser vivo não era apenas um heterótrofo, era um heterótrofo anaeróbico fermentador, né? Sem organização nuclear, ou seja, procarionte, e com material genético sob a forma de RNA.
Esse primeiro ser vivo realizando fermentação começou a liberar gás carbônico para o meio. Liberou muito CO2 à medida que tirava o alimento do meio. Começou a adquirir alimento e quanto mais usava o alimento, mais energia tinha, mais reprodução ele podia realizar. E com a reprodução, perpetuava de maneira significativa o oceano. E aí, diante de uma crise energética, que foi a falta de comida, a falta de alimento, né? Surgiram indivíduos de maneira aleatória, através da mutação, com a capacidade de produzir seu próprio alimento. O fio não foi o fermentador original que se transformou no ser autótrofo. Não. O ser autótrofo surgiu de maneira aleatória, de maneira extremamente ocasional, depois de mutações. E, diante da falta de comida, esse primeiro ser vivo, né, autótrofo, realizava a fotossíntese. Aí tu me pergunta assim, ô Fio, vem cá, essa fotossíntese inicial liberava o quê? Liberava enxofre. Portanto, essa fotossíntese era chamada de anoxígena. Por quê? Porque tirava H2S para adquirir o hidrogênio e liberava para o meio enxofre. Acontece que, com a redução da instabilidade do planeta, o H2S começou a ficar escasso e os novos seres, agora fotossintetizantes, estavam diante de um problema. Qual foi o problema? A falta de matéria-prima para liberar hidrogênio para a realização da fotossíntese. Portanto, através de mutações, surgiram também indivíduos aleatoriamente com a capacidade de lisar a água. Então, a busca incessante por hidrogênio selecionou esses indivíduos que surgiram aleatoriamente e, com essa capacidade de lisar a água, liberou para o meio o oxigênio como consequência, como está aí no slide. Só que essa liberação do oxigênio, ela não aconteceu de maneira imediata para a atmosfera. Mas por que não foi imediata? Porque no oceano havia muito ferro. E esse ferro, né, reagia com o oxigênio liberado, formando óxido de ferro. E aproximadamente 1 milhão, ou melhor, 1 bilhão, está ali milhão, é 1 bilhão de anos depois da origem da fotossíntese oxígena, aquela que libera oxigênio, o oxigênio então pode ser liberado para a atmosfera depois que esse ferro se esgotou. E quando esse oxigênio foi liberado, começou a oxidar todos os seres, todas as moléculas. Esse momento foi intitulado pelos estudiosos como o Holocausto do Oxigênio. E aí, a mesma coisa, por mutações, de maneira aleatória, surgiram indivíduos com a capacidade de usar esse gás oxigênio, realizando o quê? Realizando a respiração aeróbica. Portanto, Fio, o primeiro processo bioenergético foi a fermentação. O primeiro processo bioenergético foi a fermentação. Ou seja, os seres adquiriam alimento, aproveitavam de maneira parcial esse alimento e liberava para o meio o gás carbônico. Beleza? Aí, esse gás carbônico foi usado pelos organismos com a capacidade de produzir seu próprio alimento, que foram selecionados frente a uma crise que era a falta de comida, porque estava multiplicando demais os seres e a comida começou a ficar escassa, né? E aí começou o processo fotossintético. A primeira, anoxígena, liberava enxofre. Depois,
a oxígena, liberava oxigênio. Sabendo que esse oxigênio não foi liberado imediatamente para o meio. Aproximadamente 1 bilhão, aqui é um B, 1 bilhão de anos depois da origem da fotossíntese, é que o oxigênio podia ir para a atmosfera. Por quê? Se alguém perguntar por quê, porque foi esgotado o ferro que se encontrava livre no oceano. E aí, quando esse ferro se esgotou, o oxigênio foi para o meio e causou uma festa. Não, festa não. Proporcionou um grande holocausto, porque o oxigênio, como é um gás altamente oxidante, começou a instabilizar tudo que era molécula. E depois surgiu, de maneira aleatória, e foi selecionado indivíduos que usavam o oxigênio realizando a respiração aeróbica. É importante registrar que todos esses seres eram seres procariotos. Não tinha organização nuclear. Beleza, fio? Isto é, portanto, a evolução bioenergética. Primeiro fermentação, depois fotossíntese, depois respiração. É muito importante saber esta sequência. Perfeito? Agora, nós vamos treinar. Nós vamos exercitar a nossa mente, o nosso cérebro. Vamos fazer algumas questões referente a este assuntinho aqui. Vamos lá. Ó, há muito tempo, quando ocorreu a origem da vida na Terra, surgiram vários processos biológicos, tendo em vista condições ambientais existentes. Então, podemos afirmar que a sequência correta do aparecimento dos processos abaixo foi mostrada em: primeiro foi respiração? Não. Primeiro foi fermentação? Sim. Então não é letra A, né? Não é letra A. B, fermentação, mas só que o segundo não foi respiração, então não é letra B. Primeiro foi fermentação, fotossíntese, respiração aeróbica, gabarito. Não, rapaz, o gabarito está errado aqui. O gabarito é letra C. Gabarito, letra C. Não é isso? Então, primeiro fermentação, depois fotossíntese, depois respiração aeróbica. Valeu? Pronto. É fácil demais a questão. Questão você não vai errar uma questão dessa. Amém, turma? Segunda questão. A definição de vida é motivo de muitos debates, segundo a biologia. O início da vida deu-se com o Big Bang. Não, a vida não foi iniciada com a grande explosão. O que deu origem a partir do Big Bang foi o universo, né? Beleza? Então vamos lá. Segunda definição, a definição de vida, tá bom? Segundo a biologia, o início da vida na Terra surgiu com o aumento dos níveis de oxigênio atmosférico. Não. Com o surgimento dos coacervados, os quais, em solução aquosa, são capazes de criar uma membrana, isolando a matéria orgânica do meio externo. Foi isso? Isolando? Não gosto do termo isolar, não, viu? O surgimento de uma bicamada fosfolipídica, que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação e metabolismo. Ok? A organização de quem? De uma célula. Então, a resposta, a letra D de dado, esse é o gabarito. Gente, a vida não surgiu com a formação do coacervado. O coacervado proporcionou, viabilizou a origem da vida. Tá certo? Terceira questão. Terceira questão é boa. Ó, em 1936, Alexander Oparin propõe uma nova explicação para a origem da vida. Sua hipótese se resume nos seguintes passos, descritos no esquema que se segue. Então, eu tenho aqui, ó, vapor d'água, metano, hidrogênio, amônio, aminoácido. Aí tem chuva para a poxa, né? As moléculas orgânicas foram carreadas para, primeiro, caiu sobre a Terra, depois foi para o oceano, né? O oceano primitivo. Essas moléculas orgânicas foram aglutinadas em uma água quente. Aí moléculas orgânicas foram originadas, deu origem aos coacervados, e os coacervados viabilizou a origem da primeira forma de vida a partir da formação da membrana plasmática. Pela teoria de Oparin, os primeiros seres surgidos na Terra teriam sido heterótrofos e aeróbicos? Não. Heterótrofos anaeróbicos, resposta letra B de bola, essa é água, é isso é que cobra, é isso é que cai. Amém, turma? Beleza? Assunto mangaba.
Fácil para poxa, ó, porrada nessa questão, que é muito simples. Quarta questão. Miller, em 1953, testou a hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos para provar a origem da vida no planeta Terra. Para isso, ele construiu um aparelho que simulava as condições da Terra primitiva. Introduziu nele gases, que provavelmente constituíam a atmosfera, e colocou água, a qual, ao ser fervida, formava vapor. A mistura gasosa foi submetida às descargas elétricas, verdadeiro, simulando as condições do clima da época. Após a condensação do material, verificou-se a presença de aminoácidos. Baseado no texto e nos conhecimentos, é incorreto, é para marcar a errada, afirmar que o experimento de Miller, então vamos retomar o experimento de Miller. Letra A. Obteve moléculas orgânicas que fazem parte de proteínas, aminoácidos, as quais exercem papéis essenciais nas células, como, por exemplo, a função enzimática. Gabarito aí é letra A, é verdadeiro. É para marcar incorreta, fio. Letra B. Não provou a formação de uma molécula com função de gene. Não provou a origem do DNA. Não. Né? Essa molécula provavelmente tem sido semelhante ao RNA, pois ele, além de transmitir a característica, tem a capacidade de se autoduplicar. Ó, fio, deixa eu contar outra coisa para vocês. Eu tinha me passado. O primeiro ácido nucleico, sem dúvida nenhuma, foi o RNA. E o RNA, quando surgiu com capacidade genética e capacidade catalítica. Né? Aí você deve me perguntar assim, mas toda enzima não é uma proteína? Não. Existem enzimas que são moléculas de RNA, que são as ribozimas. Beleza? Tenho certeza que você repetiu a palavra ribosima comigo. Ok? Vamos lá. Então, gabarito, aqui B é verdadeiro. Provou apenas a formação de moléculas e não a origem do primeiro ser vivo. Até aqui, verdadeiro. Provavelmente, esse era semelhante a um procarionte atual, apresentando apenas uma membrana externa, citoplasma e material genético disperso. Então, isso aqui é o quê? Verdadeiro. Então, ó, é verdade. Ah, o gabarito é para marcar incorreta, fio. Letra D. Provou que, sob certas condições, é possível haver formação de compostos orgânicos, sem a participação dos seres vivos. Provou que, sob certas condições, sim, verdadeiro. Então, o gabarito aí não é, né? Isso aqui é verdadeiro. Letra E. Não provou a formação de moléculas com função energética. Portanto, os seres vivos provavelmente eram heterótrofos, produzindo seu próprio alimento. Ele provou isso? Claro que não. Então, gabarito, letra E. Beleza? Vamos lá fazer a última questãozinha desse assunto. Sobre o surgimento da vida no planeta, afirma-se que o primeiro organismo era heterótrofo, sim, e apresentava uma pequena coleção enzimática. Isso aqui, ó, e é verdadeiro ou falso essa aqui? Isso aqui é verdadeira, né? Verdadeiro. Os primeiros seres que surgiram eram autótrofos. Falso. Os primeiros seres eram heterótrofos, né? 3. O aparecimento dos primeiros heterótrofos levou à formação de coacervados nos mares primitivos. Formação de heterótrofos. O aparecimento levou à formação dos coacervados. Os seres heterótrofos levou à formação dos coacervados? Não, foi o contrário. Os coacervados levou à formação do heterótrofo. Então, 3 é falso. 4. O surgimento de moléculas complexas como as proteínas vem antes do aparecimento dos aminoácidos. Como é que posso ter primeiro proteína para depois eu ter aminoácido? Você marcar um negócio desse é você não saber a composição da proteína, que é formada de aminoácido. Então, primeiro eu tenho que ter o aminoácido. Então, é falso. Então, o gabarito já está desenhado aí, né? 1 e 5. Os raios UV e as descargas elétricas são fundamentais na formação de moléculas orgânicas simples. Então, esse aqui é o quê? É o gabarito, letra B, de bola. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A EFIL é a hipótese heterotrófica. É a hipótese mais cobrada em provas, né? A partir da evolução química, você não pode esquecer que a hipótese heterotrófica defende que o primeiro ser vivo era heterótrofo, anaeróbico e fermentador. Liberava gás carbônico para o meio. Então mudou o meio, não tinha CO2. E aí, frente a uma crise energética, surgiram seres com capacidade de produzir seu próprio alimento. Liberava inicialmente enxofre, porque fazia uma fotossíntese anoxígena, né? Usava H2S. Com a instabilidade, o H2S diminuiu e por uma busca incessante por hidrogênio, frase que eu sempre digo,
lá no livro de Margulis, no Planeta Simbionte, você pode ler depois, se você tiver curiosidade. Ela fala nesse livro desse processo bioenergético de maneira brilhante. Lynn Margulis, né? Grande bióloga que viveu no Colorado, americana, fenomenal, muito importante a sua obra para a compreensão da origem e desenvolvimento dos primeiros seres vivos. Tá certo? Pois bem, e então a busca incessante por hidrogênio selecionou indivíduos com a capacidade de quebrar água, tirando hidrogênio e liberando o quê? O oxigênio como consequência. Esse oxigênio não foi imediatamente para a atmosfera, porque reagia com ferro, e aí, depois de 1 bilhão de anos aproximadamente, esse oxigênio foi para a atmosfera, criou vários problemas esses considerados e denominados pelos cientistas, pelos estudiosos como o holocausto do oxigênio, e depois, por evolução, mutações constantes, surgiram indivíduos com capacidade de usar o oxigênio realizando o quê? Respiração aeróbica. Então, esses são os eventos. Então, é importante você saber também que a presença do oxigênio na atmosfera viabilizou também a conquista da terra firme. Os seres vivos puderam sair da água e viver na terra porque tinham oxigênio para que eles pudessem respirar. Tá bom, fio? Então, este assunto é extremamente importante. Um beijão e até o próximo. Valeu!